Sob a proteção de Deus, declaro aberto o trabalho da 12ª sessão ordinária, da 4ª sessão legislativa desta sexta legislatura, em 2 de maio de 2016. Solicito ao vereador e primeiro secretário para que proceda a chamada regimental. Carlos Otávio Oliveira. Presente. Davi Antônio Teixeira Júnior. Presente. Hélio Luiz Lopes. José Adalto Revete. Presente. José Paulo Borges. Presente. Mauro Facone. Presente. Odair Donizete Pimenta. Presente. Sebastião Salles Santana, presente. E Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Solicito ao diretor da secretaria para que leia a matéria do expediente. Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotoria de Justiça de Caconde, ofício 197/2016, Caconde, 25 de abril de 2016. Prezado Senhor, pelo presente solicito a Vossa Senhoria informações atualizadas sobre a aprovação do projeto de lei 031 de 2015. Na oportunidade, reitero meu protesto de estima e consideração. Heloíse Maia da Costa, promotora de Justiça. Polícia Militar, convite. Com o objetivo de possibilitar um canal de comunicação entre a Polícia Militar e a comunidade, concomitante à prestação de contas das atividades realizadas no município, estreitando ainda mais o vínculo que se almeja entre o cidadão e sua Polícia Militar, o comandante da Polícia Militar do município de Caconde convida a Vossa Senhoria para participar da audiência pública. Local, Rua do Duque de Caxias, 123, Centro, sede da Câmara Municipal, em 4 de maio de 2016, às 10 horas da manhã. Reginaldo Toledo, segundo sargento PM, comandante do primeiro grupamento da PM. Indicação 26 de 2016, de autoria do vereador José Paulo Borges, indicando ao senhor prefeito para que seja instalada a placa de inauguração na Praça Dona Senhorinha. Indicação 27 de 2016, também de autoria do vereador José Paulo Borges, indicando ao senhor prefeito para que seja implantada a rede elétrica e de iluminação pública, bem como placa de sinalização com o nome na rua Antônio Semensato, Niquim. Indicação 28 de 2016, de autoria dos vereadores José Paulo Borges, Mauro Facone e Odair Donizete Pimenta, indicando ao senhor prefeito a possibilidade de instalar placas de sinalização nas ruas do distrito de Barrânia. Indicação 29 de 2016, de autoria do vereador Sebastião Salles de Santana, indicando ao senhor prefeito para que estude a possibilidade de estender a iluminação pública da Rua dos Estados, bairro Santo Antônio, até a Travessa Ceará, no bairro Santa Cruz. Ministério do Trabalho e Emprego, Subdelegacia Regional do Trabalho e Emprego em São Carlos, Agência de Atendimento ao Trabalhador em São José do Rio Pardo. São José do Rio Pardo, 13 de abril de 2016. Prezados senhores, em resposta ao ofício 013 de 2016, oriundo da Câmara Municipal de Caconde, venho através deste relatar a Vossa Senhoria que essa agência do Ministério do Trabalho e Emprego não possui certidões de ações trabalhistas. Isso pertence à Vara do Trabalho, situada na Rua Coronel Marçal 70, Centro, onde essas ações são processadas e julgadas pelo Juiz do Trabalho. Sem mais para o momento, renovo votos de estima e consideração. Ana Maria de Castro Fontana, chefe da agência do OMB. Recebemos da Comissão de Finanças, recebemos o balancete de verificação da Câmara Municipal de Caconde referente ao mês de março de 2016. Encaminho o projeto para a Comissão de Finanças. Recebemos o projeto de lei 16 de 2016 do Executivo Municipal, que cria o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e da outras providências, com emendas apresentadas pelo vereador José Adalto Remédio. Terminado o expediente. Não havendo oradores inscritos no expediente, concedo a palavra aos presidentes das comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Senhor presidente, gostaria de marcar a reunião da Comissão de Justiça e Redação para a próxima segunda-feira, às 19 horas.
Logo em seguida, senhor presidente, a Comissão de Finanças, no mesmo dia, após a Comissão de Justiça. Fique designada as comissões na próxima segunda, a partir das 19 horas. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito agora o primeiro secretário para que faça a chamada para a verificação de quórum. Carlos Otávio de Oliveira. Presente. Antônio Teixeira Júnior. Presente. Hélio Luiz Alves. José Adalto Remédio. José Paulo Borges. Presente. Mauro Falcone. Odair José Pimenta. Presente. Sebastião Sato Santana. Presente. Valdeir Joaquim de Faria. Presente. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia. Atendendo ao requerimento assinado por todos os senhores vereadores, teremos em única discussão e votação projeto de lei 016 de 2006 do Executivo, que cria o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e dá uso às providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, aprovado em 1990, reconhece as crianças e os adolescentes como sujeitos de direitos, direito à vida, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, entre outros. Para coordenar as ações nesta área, foram criados os Conselhos Municipais de Direitos das Crianças e Adolescentes, CMDCA, Lei Municipal 1738 de 92, de 22 de 9 de 92, e alterações pela Lei Municipal 2600, de 29 de 12 de 2014. E, para que as políticas voltadas à garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes tivessem recursos financeiros além do orçamento municipal, foram criadas leis de isenção fiscal no caso de doações para o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei nº 8.069 de 90, no artigo 260, com nova redação dada pela Lei 8.242, de 12 de 1 de 91, permitem aos contribuintes do imposto de renda deduzir da renda bruta o total de doações efetuadas aos fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente. O Decreto Federal 794, de 5 de 4 de 93, estabeleceu que o limite máximo de dedução do imposto de renda devido na apuração mensal, estimativa, trimestral ou anual das pessoas jurídicas é de 1%. No que diz respeito à pessoa física, limita a dedução a 6%. O valor do imposto apurado, segundo o artigo 22 da Lei Federal 9.532, de 10 de 12 de 97. Portanto, parte do imposto de renda devido de pessoas físicas e jurídicas pode ser destinado aos programas sociais de promoção e proteção dos direitos da criança e adolescentes. O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente é, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, vinculado ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA, e por ele gerido e instituído por lei. Pelo exposto, enviamos o presente projeto para avaliação dos novos edis, aguardando sua aprovação. Na oportunidade, reiteramos o protesto da mais alta estima e consideração. Luciano de Almeida Semessato, prefeito municipal. A esse projeto foram apresentadas emendas pelo vereador José Adalto Remédio. Artigo 1º. O artigo 2º do projeto passa a constar da seguinte redação: o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente será gerenciado pela Diretoria Municipal de Assistência Social, a que se vincula o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, CMDCA, sendo de competência deste a deliberação sobre a aplicação dos recursos em programas, projetos e ações voltados à criança e adolescente. Artigo 2º. Os incisos 5 e 6 do artigo 3º passam a ter a seguinte redação: artigo 3º, inciso 5º, os valores das multas a que se refere o artigo 214 da Lei 8.069/90, ECA. Inciso 6º, doações efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas dedutíveis do imposto de renda nos termos da legislação federal que regulamenta o assunto. Artigo 3º, o caput do artigo 4º passa a constar da seguinte forma:
Artigo 4º. Caberá à Diretora Municipal de Assistência Social, à Diretoria Municipal de Assistência Social, gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, sob a orientação e controle do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, cabendo ao seu titular. Essas emendas entrarão em vigor da sua publicação. Revogo as disposições em contrato. Sala de Sessões, 2 de maio de 2016, vereador José Adalto Remédio. Coloco em discussão as emendas apresentadas ao projeto. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Bom, mais uma vez, esse aqui é um projeto que deveria ter vindo para essa casa há muito tempo antes, né? Pois regulamenta artigo da Lei 8.069 de 90, Estatuto da Criança e Adolescente, que está em vigência há 25 anos, e o projeto de lei vem aqui em regime de urgência, está entrando hoje, e vai ser votado hoje, sob a alegação de que se essa casa não aprovar, que o município corre o risco de perder verbas. Quer dizer, mais uma vez, colocam a faca no nosso pescoço, jogam a responsabilidade, da irresponsabilidade deles de não ter providenciado isso antes, né? E querem atribuir a culpa para nós, né? Mas como a gente está aqui para poder analisar o que é importante para o município e se a arrecadação para o município é importante, nós vamos aprovar o projeto, com certeza, mas pelo menos vamos corrigir aquilo que está errado. Dentre outras coisas menores aqui que eu estou corrigindo, tem um artigo que fala que o valor das multas e penalidades administrativas passam a compor o fundo, de uma forma geral. O que significa isso? Significa que qualquer multa, por qualquer tributo que a pessoa deixa de pagar no município, também vai para o fundo, cuja finalidade não é essa. A finalidade é transmitir para o fundo as multas por descumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente, né? Se nós colocarmos da forma como veio o projeto, com certeza vai gerar um grande problema para o município, porque o município conta com as multas, inclusive a dotação orçamentária, a previsão de multas sobre a arrecadação dos impostos, então nós não podemos aprovar dessa forma. Então eu estou corrigindo aqui para vincular o que vai para o fundo, além de outros recursos de convênio, repasse do município, doação e outras coisas mais, os valores das multas que se refere ao artigo 214 da Lei 8.069 de 90, ou seja, do Estatuto da Criança e Adolescente. Estou corrigindo também aqui, o projeto fala que doações em bens ou espécies efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas dedutível do imposto de renda, conforme estabelecido pela Instrução Normativa 86 de 94. Essa Instrução Normativa de 86 de 94 foi revogada em 2002. Eles fundamentam a lei numa instrução que já foi revogada em 2002 e que depois já foi revogada também. Então eu estou corrigindo, e para não deixar de ter essa fonte de renda, eu estou colocando doações efetuadas por pessoas físicas ou jurídicas dedutíveis do imposto de renda nos termos da legislação federal que regulamenta o assunto, ou seja, toda lei que regulamenta a isenção do imposto de renda. Então eu acho que são alterações significativas e necessárias para que depois a gente possa aprovar o projeto com as emendas. Por isso eu peço a aprovação pelos colegas. Muito obrigado. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Razão assiste o vereador José Adalto, até porque irregularidades é o que mais ocorre. E se aprovarmos um projeto desse, como veio, seríamos aí, vamos dizer assim, competentes de não saber que já foi ultrapassado essa lei que gerou esse recurso que poderá se tornar em benefício da nossa população, principalmente dos menores. A gente sabe que lá no fora existem as multas, né? E tem as entidades que recebem, então agora o município também vai fazer parte disso. Mas se não houver essas correções, infelizmente seria um projeto que não poderia ser aprovado da maneira como que veio. E aí depois cai em cima dos vereadores que não aprovaram um projeto que seria de interesse da sociedade. Então foi muito bem fundamentadas as emendas apresentadas e eu sou favorável às emendas apresentadas.
Coloco em votação as emendas apresentadas. Sou favorável, permaneça como estão, e o contrário, que se levantem. Aprovado, unanimidade. Coloco em discussão o projeto com as emendas aprovadas. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Nesse momento, teremos em única discussão e votação o parecer contrário da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 5 de 2016 do Executivo, que dispõe sobre alienação de bem mediante licitação pública de imóveis de propriedade da municipalidade, nos termos que especifica. Esta comissão reuniu-se na sala de secretaria da Câmara Municipal de Cacunde a fim de apreciar o projeto de lei número 5 de 2016 do Executivo, que dispõe sobre a alienação de bem imóvel da municipalidade. Visa o projeto em comento a alienação de bem imóvel da municipalidade localizado no distrito de Barranha, no loteamento denominado Barra de São Mateus, objeto da matrícula 12.846 do CRI local, originária da matrícula 9.451 do cartório de registro de imóveis. A princípio, o projeto é constitucional e legal, já que se trata de alienação na modalidade de venda, mediante avaliação prévia por comissão especialmente designada e processo licitatório pela modalidade de concorrência pública, tudo conforme dispõe a Lei 8.666 de 93. Ocorre, portanto, que existem três categorias de bens públicos: os de uso comum do povo, os de uso especial e os dominiais, sendo que apenas estes são alienáveis. Os outros dois, por terem destinação específica, se tornam inalienáveis. Como se vê das certidões imobiliárias anexadas ao projeto, o loteamento Barra de São Mateus, matriculado sob o número 9.451 no cartório de registro de imóveis, foi regularizado através do programa Cidade Legal. Aliás, a Lei 2.583 de 2014, que autorizou o Executivo a alienar imóveis para pessoas que já ocupavam os lotes do referido loteamento, também o declarou de interesse social. Tratando-se de loteamentos de interesse social, não há que se falar em alienação, pois seu objetivo é melhorar a vida em sociedade na busca da redução das desigualdades. Senão, vejamos, o interesse social ocorre quando as circunstâncias impõem a distribuição ou condicionamento da propriedade para seu melhor aproveitamento, utilização ou produtividade em benefício da coletividade ou de categorias sociais merecedoras de amparo específico do poder público. Esse interesse social justificativo da desapropriação está indicado na norma própria, Lei 4132 de 62, e em dispositivos esparsos de outros diplomas legais. O que convém assinalar, desde logo, é que os bens desapropriados por interesse social não se destinam à administração ou a seus delegados, mas sim à coletividade ou mesmo a certos beneficiários que a lei credencia para recebê-los e utilizá-los convenientemente. Meireles, Eli Lopes Meireles, diretor administrativo brasileiro, Direito Administrativo Brasileiro, 33ª edição atualizada. Portanto, o imóvel em questão é afetado, sendo por conseguinte inalienáveis. Muito embora constar do projeto fica desafetado, ele não traz qualquer justificativa para tal desafetação e nem tampouco para justificar a perda do interesse social anteriormente declarado por lei. Face ao exposto e após estudos criteriosos sobre matéria em pauta, esta comissão foi por bem examinar parecer contrário ao projeto em comento. Eis o nosso parecer, Sala de Secretaria, 25 de abril de 2016. José Adalto Remédio, presidente; Mauro Facundo, vice-presidente; Davi Antônio Teixeira Júnior, membro. Senhor presidente, eu peço vista desse projeto aí para mim dar uma estudada nele. Vai ser colocado em votação, então, o pedido de vista do colega Davi. Coloque em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado com unidade de pedido de vista. Teremos ainda em única discussão e votação o projeto de lei 011 de 2016 do Executivo, que
que autoriza o Poder Executivo a conceder pagamento de diária a servidor público municipal por participação em campanhas nacionais de vacinação e da outras providências, com emendas de autoria do vereador José Adalto Remédio, tendo recebido parecer favorável em conjunto das comissões de Justiça e de Finanças. Emendas ao projeto de lei 01/2015 do Executivo. Artigo 1º, altera a redação da emenda do projeto para que fique do seguinte modo: autoriza o município de Caconde a conceder gratificação a servidor público municipal por participação em campanha de combate ao mosquito Aedes aegypti. Artigo 2º, altera a redação do artigo 1º do projeto para que fique do seguinte modo: artigo 1º, fica o município de Caconde autorizado a conceder gratificação ao servidor público municipal que exerça cargo de agente de saúde por participação efetiva na campanha Todos Juntos contra o Aedes aegypti do Governo do Estado de São Paulo, nos termos da Resolução SS 9 de 15 de 2 de 2016. Parágrafo 1º, o valor da gratificação será de R$ 120 por dia trabalhado aos sábados fora da jornada regular de trabalho. Parágrafo 2º, a participação se dará de forma espontânea, devendo o servidor aderir sua participação em formulário próprio, do qual constará. Inciso 1. O servidor não fará jus a horas extras ou qualquer outro benefício de natureza trabalhista ou salarial. Inciso 2. O servidor deverá autorizar o depósito da diária em sua conta corrente, valendo o depósito como recibo e quitação. Parágrafo 3º. Não poderá participar do programa o servidor que, em razão do seu contrato de trabalho, preste serviços aos sábados. Parágrafo 4º. A escala dos servidores municipais será realizada pela Diretoria Municipal de Saúde, observando-se as adesões e considerando a capacitação técnica e a experiência dos servidores em atividades de imunização, bloqueio, controle de foco e nebulização convocados pelo município para participar da campanha ou nebulização. Artigo 3º. Altera a redação do artigo 2º do projeto para que fique do seguinte modo: o pagamento previsto no caput do artigo anterior será realizado mediante crédito em conta corrente, na mesma oportunidade do pagamento da folha dos servidores públicos municipais, sobre o qual não incidirá qualquer vantagem pecuniária ou de qualquer outra natureza, mas terá descontado o valor relativo à contribuição de ISS e INSS quando devidos. Artigo 4º. Altera a redação do artigo 3º do projeto para que fique do seguinte modo: artigo 3º. As despesas com execução desta lei correrão por conta de recursos oriundos do Fundo Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde. Artigo 5º. Cria o artigo 5º do projeto com a seguinte redação: artigo 5º. Revogando-se as disposições encontradas. Sala de Sessões, 25 de abril de 2016. Vereador José Adalto Remédio. Justificativa. Senhor Presidente, novos vereadores, referidas emendas são necessárias para adequar o projeto de lei à Resolução SS 9 de 15 de 2 de 2016, ao termo de adesão também às instruções para o termo de adesão municipal à campanha Todos Juntos contra o Aedes aegypti, os quais seguem anexo. Sala de Sessões, 25 de abril de 2016. Vereador José Adalto Remédio. Coloco em discussão as emendas apresentadas ao projeto. Senhor presidente, peço a palavra. A palavra concedida. Esse projeto, senhor presidente, nobre colega, causa uma estranheza muito grande, porque, embora a justificativa do projeto comece aqui com o advento da resolução SS 9 de 15 de fevereiro de 2016 da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo, essa resolução, na verdade, ela cria um mutirão de combate aos insetos Aedes aegypti durante o mês de abril deste ano. E a resolução fala, a justificativa fala sobre essa resolução, mas o projeto não tem nada a ver com essa resolução, certo? E ele desvirtua totalmente essa resolução, que é um projeto do Estado de São Paulo. A resolução autoriza única e exclusivamente contratar agente de saúde para prestação de serviço ao sábado, desde que esse funcionário não preste serviço aos sábados de acordo com o seu contrato de trabalho. A prefeitura está abrindo um leque aqui para contratar qualquer funcionário e não para pagar gratificação, para pagar diária.
o que será possível, até acumular com horas extras e acumular com o próprio salário do funcionário que eventualmente trabalhar irregularmente. Autoriza apenas ao sábado. A prefeitura está autorizando aqui contratar sábado, domingo, feriado. É um projeto cuja validade é apenas o mês de abril de 2016. A prefeitura torna ele um projeto perene, tanto que aqui ela fala que o valor da diária será reajustável anualmente pelo percentual de reajuste geral dos servidores públicos municipais. Quer dizer, uma coisa totalmente diferente da finalidade do projeto criado pelo Estado de São Paulo. Pior, ela fala que as despesas com a execução desta lei correrão por conta de recursos da União, se o projeto é estadual. Como que o município vai receber esse valor depois? O recurso da União vem para pagar o agente de saúde, mas não para pagar esse mutirão. Isso aqui é único e exclusivamente do Estado de São Paulo. Então, eu confesso que eu não sei se esse projeto, ou se é má fé, ou se é incompetência, porque dá para analisar dos dois modos. Dá para analisar má fé, porque está desvirtuando totalmente a resolução do Estado, criando uma diária para ser paga o ano inteiro para qualquer tipo de funcionário, o que é irregular, né? E dá para ver que é incompetência também, porque a gente vê aqui que 99% dos projetos que vem aqui vem errado. Então não assusta também. Eu prefiro que seja pela incompetência, que pelo menos a gente tem condição de corrigir aqui. A má-fé às vezes passa desapercebido e a gente acaba endossando uma má-fé de terceiros, né? Então essas emendas são de suma importância. Sem a aprovação dessas emendas na integralidade, eu já adianto que eu voto contrário ao projeto. Senhor presidente, eu peço a palavra. Concedida. É mais uma vez, mais um projeto totalmente irregular. Se é um projeto do governo do Estado, não se admite a União repassar esse dinheiro. E até porque no projeto também fala em termos de vacinação antirrábica, que é totalmente desvirtuado desse projeto que veio do prefeito, né? Então, como diz o vereador Adalto, é lamentável que isso ocorra, porque se não há essas correções, e se é um projeto desse for aprovado, olha, aí a incompetência é do prefeito e é dos vereadores também. Não se justifica o tanto de assessores jurídicos que tem a prefeitura mandar um projeto desse inteiro teor aí de irregularidades que a gente está cansado de ver. É lamentável que isso ocorra, como ocorreu durante esses anos todos, e não é agora no final do mandato que não vai ocorrer. É claro, né, o projeto seria, a validade dele, se eu não me engano, acho que é 30 de abril, já até passou, né? Mas, lógico, sou favorável às emendas apresentadas, até porque aí corrige totalmente este projeto e ser votado por esta casa. Coloco em discussão as emendas apresentadas. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantam. Aprovado por unanimidade. Coloco em votação o projeto com as emendas aprovadas. Coloco em discussão o projeto com as emendas aprovadas. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se levantem. Aprovado por unanimidade. Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria para que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Na ordem da próxima sessão, teremos em única discussão e votação o parecer número 002 de 2016 da Comissão de Justiça e Redação, contrário ao projeto de lei 005 de 2016 do Executivo, que dispõe sobre a alienação de bem mediante licitação pública de imóvel de propriedade da municipalidade nos termos que especifica. Só isso. Concedo a palavra aos vereadores para explicação pessoal.
Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Gostaria de obter alguma informação que a respeito desse projeto 3115, cuja promotoria está pedindo informações aí. Eu não estou me recordando que projeto é esse. Esse que a promotora está. Vamos Paulo da Educação. Plano de carreira dos professores. Os professores do plano de carreira. Mas está ali no pedido da promotoria? Quer saber uma dentro do projeto. O que ela tem a ver com isso? Não, eu não estou entendendo. Ou será que alguém deu entrada? Reação aos professores lá no plano. Estou justificando as minhas indicações, principalmente essa aqui da placa lá da Praça da Nossa Senhoria. E de alguma maneira fez uma coisa, parece que essa placa já está até pronta, está faltando simplesmente fixar ela lá. E já existe lá uma placa de uma inauguração, não sei se é do Redentor, e essa placa poderia ser posta até do lado oposto onde está essa uma, que daria. Porque eu acho que é uma coisa, e os parentes, eu acho que eles se sentiram agraciados com aquilo, então quando vem os parentes deles de fora, eles querem o quê? Que tire uma fotografia, né? Para lembrar, ó, minha avó, ou minha tia, ou minha mãe, deram um nome de uma praça lá para ela, lá em Caconde, coisa e tal, e chegar lá, cadê a bendita da placa para tirar a fotografia? E acho que é uma coisa simples. E o pessoal já foi pedir isso aqui na prefeitura. Não, nós vamos colocar, não, vamos colocar, mas nunca que coloca. Então eu acho que são pequenas coisas que às vezes desagradam ao munícipe e por falta de atenção mesmo. Eu vejo que é falta de atenção, porque não se demora mais do que 2 horas para se fixar uma placa dessa aqui. Então por que não atender já não fazia coisa e fazer da maneira certa? Outra é essa da sinalização que nós estamos pedindo aqui lá para a Barranca, porque é um sacrifício para a gente, para quem mora lá é facinho, onde é? Porque é mais fácil perguntar do fulano do que a rua que mora a pessoa. Mas quem chega de fora lá, eu às vezes vou fazer alguma entrega lá, tal, vou fazer, eu tenho que parar em 2, 3 casas para perguntar, e eu vou perguntar, não vou perguntar da rua não, porque às vezes nem a pessoa não sabe. Mas eu pergunto da pessoa, tal lugar assim, assim, assado. E eu acho que são poucas as ruas, poderiam ser feitas colocadas essas placas de sinalizações. A outra lá da rua Antônio Silençato de Quinho. Então eu acho que já fez o asfalto, já fez guia de sargento, então já está na hora também de buscar junto com a companhia que abastece aqui com energia elétrica, de se colocar ali uma rede pública e já aproveitar e pôr também a iluminação pública. Só essa pergunta. Obrigado. Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Eu gostaria apenas de requerer, dada a urgência, nós temos que marcar uma reunião com os professores e também com os funcionários, conforme foi combinado 2 sessões atrás, e alguns funcionários já me procuraram com relação à possibilidade da gente estar regularizando o exercício de função. As pessoas que exercem trabalho em função diversa. Queria aproveitar a presença aqui do diretor de Recursos Humanos, do Departamento Pessoal, Almeida, né? E solicitar que Vossa Excelência envie um ofício a ele ou ao prefeito, solicitando informações informações e relação de todos os servidores que prestam serviço com desvio de função, formal ou informalmente, e com ou sem gratificação, para que a gente possa estar analisando, de repente, a possibilidade, da mesma forma como no plano de carreira do magistério, está regularizando a situação dos professores assistentes, de repente pode estar sendo atendida a reivindicação de algum funcionário aqui que mereça essa atenção de nossa parte. Só isso, senhor presidente. Senhor presidente, pela hora. Fique à vontade. Eu esqueci de comentar aqui. Eu acho que a gente deve marcar presença
consagração do Monsenhor Luiz Carlos, porque é uma coisa muito, e eu tenho certeza que ele levará muito longe o nome, ainda mais o nome da nossa querida Caconde. Então eu acredito que a gente deveria, todo mundo aí, procurar fazer o possível para participar dessa sagração, em razão disso aí, e ver que a Câmara também está presente nos movimentos ou nos acontecimentos religiosos da nossa cidade. Presidente, eu peço a palavra. Essa indicação que eu fiz lá na Santa Cruz, lá na Rua dos Estados, bairro Santo Antônio, Santa Cruz, ela fica ali no fundo do supermercado Souza. Eu tive lá analisando, olhando na rua lá, essa rua foi aberta não faz muito tempo, ela é uma complementação da Rua dos Estados com uma travessa Ceará. E lá tem um bom trecho, que a iluminação lá, uns 200 metros mais ou menos, no fundo do mercado Souza ali. Né? Então ali ocorre, já tiveram até pessoas para reclamar para mim, já foi roubado lá. E corre o risco também, criança, é um atalho ali, né? É um bom atalho. Então, a gente fez essa indicação, pedindo ao senhor prefeito, eu já pedi pessoalmente para ele faz um ano atrás. Mas ele não foi colocado lá, tem que estender, colocar mais um poste, colocar mais um poste lá, com iluminação lá já ajuda bem. Então, essa indicação a gente fez para isso. Né? Então, a gente pede, torce o prefeito, agiliza isso lá. Não consegue uma parte? Isso aí já foi matéria, já foi pedido ano passado ou ano atrasado, se eu não me engano, eu já fiz uma indicação a respeito e nas reclamações que na época que eu obtive, ali estava virando um ponto de encontro de droga, de drogados ali. Então eu acho que é uma coisa que deve ser uma obra que deve ser executada com urgência mesmo. É um lugar difícil, então eu acho que tenho todo o meu apoio também nessa sua indicação. Muito obrigado. Também quero pedir um ofício também que o senhor presidente oficializa o Banco do Brasil, né? Até fiz aqui um rascunho dos caixas que foi fechado, o Banco do Brasil foi, né, estourado, um negócio de bomba e está muito atrasado. Então a gente fez um rascunho aqui para pedir os ofícios, né? Então eu até rascunhei aqui por cima, a gente vai ler aqui, né? Então aqui a nossa população estava bem atendida por vários bancos, dois caixas, sendo no Pelegrino e no Souza. Tinha também 2 postos bancários, sendo um do Banco do Brasil e um do Bradesco. No começo de março, bandidos explodiram, por exemplo, a agência do Banco do Brasil. Está fechada até hoje. E não há previsão de data para iniciar reformas. Para gravar o posto bancário do Bradesco, foi fechado. E agora o Banco do Brasil acaba também de ser fechado o posto dele. Também por tempo indeterminado, pois mudou de dono, e dois bancos 24 horas do Pelegrino e do Souza também foi retirado. A população que precisa do serviço do Banco do Brasil só conta com o posto bancário dos Correios e agora ele fica lotado, dificultando até a postagem das cartas de sua correspondência. Então, a providência, diante disso, solicito que seja enviado um ofício, né, à solicitação da gerência local e à diretoria do Banco do Brasil para que agilize a reabertura da agência e a explicação dos motivos também que seja enviado um ofício à gerência também local dos Correios e sua diretoria para que coloque pelo menos mais um funcionário para atender o povo até que a situação seja normalizada, já que os Correios estão acumulando funções de banco sem funcionário suficiente para atender esta agência. Também alertar os Correios sobre a lei que regulamenta o tempo e a espera que não está sendo cumprido, devido à falta de funcionário, o que pode causar aplicação de multa por parte dos
fiscalização municipal, que a cópia seja enviada ao prefeito para o apoio justo e pedido da população. Então, isso aqui a gente fez um rascunho aqui, porque o serviço hoje, por exemplo, do Banco do Brasil, tinha aquele posto lá em frente, ali perto do Quejeiro, ali em frente ao Grasmar. Ali dá para fazer muita coisa, eu mesmo fazia muito serviço. Agora, essa semana que passou, sexta-feira, eu cheguei lá no punhado de papel para pagar, tudo fechado. Correio superlotado. Esse posto que estava no Carpe Peregrino foi tirado, esse Banco 24 Horas, foi tirado também do Souza. Então, vou fazer um ofício aí à gerência do Banco do Brasil e dar uma explicação quando eles vão reiniciar, que nem não começou ainda, estou vendo falar que vai fechar a agência, mas ninguém está sabendo assim por um ofício, então, escrevi um ofício lá, eles explicam, né? E esse outro do Correio também, para ver se pelo menos até reabrir a agência do Banco do Brasil, que ele coloca um funcionário a mais, para ajudar a atender, que também está super lotado, né? Então a gente fica preocupado com isso, né? Fez um ofício para o Correio e um ofício para o Banco do Brasil. É só isso. Senhor presidente, não consegue falar? Você diz. Não, essa situação do Banco do Brasil está uma coisa humilhante. Atender o pessoal pela janela. Ali agora está acontecendo isso, então se faz fila na calçada para ser atendido ali naquela janela. Ou atende direito ou não atende. O Bradesco sofreu as mesmas consequências e com 4 ou 5 dias ele estava trabalhando normalmente. Agora, porque uma agência do Banco do Brasil, 60 dias praticamente, e nenhuma providência foi tomada, porque pelo jeito nem iniciou-se a reconstrução ou a reforma dos danos causados. Então eu acho que deve ser urgente mesmo esse pedido de imposição para que se tome alguma coisa, porque foi uma luta para se abrir a agência, abriu a agência, aí outra luta para trazer o pessoal a abrirem contas. E quem mais utiliza o Banco do Brasil é o pessoal da agricultura. Eu acho que 50%, 60% que utiliza o Banco do Brasil são pessoas da agricultura. Agora trouxeram para cá. Agora, se eles querem alguma coisa, tem que ir para Divinolândia ou para Itapiratinga. Então, que se dê uma posição. É só. Senhor presidente, eu peço a palavra. Você diz. Senhor presidente, senhores vereadores, parabenizo as indicações apresentadas por vocês e principalmente essa do Zé Paulo, essa do Tião, preocupação com o Banco do Brasil, realmente deixa a população carente, mas da placa da Praça Senhorinha Pontes, eu também fui procurado pela senhora Délia, filha da dona Senhorinha, que essa praça nós tivemos lá na inauguração, já faz muito tempo, essa placa estava lá no dia da inauguração e a prefeitura ficou de instalá-la. E agora, recentemente, a Adélia veio, trouxe os amigos de fora que queriam conhecer a praça. E chegando lá, nada de placa. E ela tentou conversar com funcionários da prefeitura, no setor de educação, tentou falar com o prefeito, não foi atendida. Com muito custo, ela conseguiu falar com o vice-prefeito, que disse que a placa teria sido extraviada. Então, ela me pediu também, hoje eu até ia falar isso aqui, mas eu pedi também para ela procurar outros vereadores e solicitar essas providências também. Que instale essa placa lá, porque a família se sente humilhada em ir até a praça e não ver a placa da dona Senhorinha Pontes, a mãe do Baiano, do Josias, da Adélia, e a prefeitura até hoje não sabe aonde foi parar essa placa, segundo informações do vice-prefeito Pedro Celso. Então, muito bem fundamentada aí a indicação do vereador José Paulo, e espero que o mais rápido possível eles tomem essa providência, amenizando aí a situação de humilhação que a família tem passado. Estamos vivendo aí essa semana aí de vacinação, onde o pessoal da saúde está tendo uma certa prioridade,
Mas também tem que haver uma prioridade no pessoal que faz a coleta de lixo, que faz a coleta do lixo hospitalar, que também estão aí em contato direto com os resíduos, tanto do lixo como do hospital. Então, que o setor de saúde também se sensibilize e aplique a vacina nesses funcionários que estão em contato direto, correndo um grande risco. Ontem, 1º de maio, dia dos trabalhadores, não tivemos aí um almoço de confraternização por parte da Prefeitura junto aos funcionários municipais. Infelizmente não houve essa confraternização. Eu acho que faltou aí o prefeito se sensibilizar e fazer essa confraternização, afinal, o último ano do seu mandato, e até porque seria uma maneira de agradecer o funcionalismo público que tanto o ajudaram nessa administração. Infelizmente não ocorreu. Espero também que logo mande para esta casa aqui um projeto de aumento aos funcionários que anseiam há tanto tempo esse aumento. Lembrando também que próximo domingo, dia 8 de maio, dia das mães, parabenizar todas as mães de nossa cidade, do nosso município, do distrito de Barranca, enfim, as mães do mundo todo, que são elas realmente que fazem com que se torne uma sociedade melhor, cheia de amor. E as mães merecem, né? Não só o dia 8 de maio, mas todo dia. O primeiro nome, aliás, que uma criança começa a falar é o nome de mãe. Então, parabenizar todas as mães de Caponte, do nosso município, todas as mães de todos vocês que estão vivas, deu total atenção a elas, porque depois que a gente perde, é que a gente se arrepende de tanta coisa que poderia ter falado com a mãe e a gente não fala. Então, vocês aí que têm as mães de vocês, deem valor a elas e principalmente chegar e falar: mãe, eu te amo, né? Perdi minha mãe já há vários anos e até hoje a gente sente aquela saudade. Quanto ao ofício da Justiça do Trabalho, eu acho que na época que eu pedi, acho que foi para a Justiça do Trabalho, você já deu parte, não sei como que foi enviado. Não sei por que houve essa, mas como eles mandaram o endereço aí, senhor presidente, reitero o pedido que vai ser de grande importância a aprovação dos projetos aí dos funcionários municipais, né, onde há realmente as ações trabalhistas, né? Quanto ao projeto 5/2016, de desafetação aí que o prefeito mandou para cá, e que o vereador Odair pediu lista, nós aprovamos aqui já nesta casa a desafetação de 40 lotes, que seria suficiente para a venda desses lotes, onde o prefeito pretende adquirir uma outra área para adequar a estação de tratamento de esgoto. Mas este projeto, que acho que é apenas um terreno no centro de Barranca, acho que seria desnecessário da maneira com que foi enviado para cá. Mas como houve vista do projeto, então aguardamos aí a decisão dos nobres vereadores. Quanto a todos nós vimos aí durante essa semana, essa matéria vinculada pelo Folha a respeito do meu mandato de vereador. Me desculpe, eu acho que houve falha aqui, né? Mas eu acho que da maneira como foi colocado pelo jornal Folha, cassação, né? Não seria uma cassação, né? Da maneira como foi colocado pelo Folha, eu acho que não seria
correto, né? Eu acho que faltou aí um pouquinho de consideração, seria assim, vamos dizer, né, por parte do jornal Folhas, porque tudo isso que aconteceu, é claro, é óbvio que eu sabia perfeitamente que poderia acontecer. Eu não sou tão leigo assim, a ponto de mudar de um partido sem saber as consequências, né? Claro que eu sabia perfeitamente que isso poderia ocorrer, né? Mas, claro, eu vou entrar com recurso e a gente sabe que poderá reverter a situação, mas estou de consciência tranquila, do dever cumprido como vereador, sei perfeitamente que tudo isso, como eu já disse, poderia acontecer, então, sem problema nenhum. Mas o que deixou assim, mais indignado foi que no outro dia de manhã, às 7 horas da manhã, um funcionário da prefeitura que eu sempre defendi, que eu sempre o livrei em administrações passadas, punições severas contra esse funcionário. E num ar assim de ironia, de gozação, deixa na minha casa vários exemplares do jornal, como se eu não fosse saber. Então isso deixa a gente triste, porque foi um funcionário que eu sempre ajudei. Não sei o que eu fiz de errado para ele, não sei que mal eu fiz, mas se eu o fiz, eu tenho a humildade de pedir desculpas a ele, se é que houve. Mas a minha consciência está tranquila, porque eu sempre o ajudei e, como eu disse, em administrações passadas, eu livrei de várias consequências que poderia ter ocorrido para ele. Estou falando do César Cabeça. Não sei se é a mando de alguém ou se é de livre e espontânea vontade o motivo que ele fez isso, né? Então isso aí deixa a gente triste, porque graças a Deus não tenho inimizade com ninguém, pelo contrário, sempre ajudando as pessoas tanto no fórum como nas ruas, principalmente os funcionários, sempre lutando pelo bem dos funcionários municipais. Todos vocês sabem disso, o quanto eu me preocupei, o quanto eu apresentei indicações, as solicitações que eu fiz. Então não sei qual a razão que esse funcionário, numa atitude assim infantil por parte dele, uma atitude que para mim não me afeta em nada, mas deixa a gente triste, porque foi um funcionário que eu sempre ajudei e ele sabe perfeitamente disso, das ajudas que eu dei para ele, tanto no período em que eu trabalhei na prefeitura, os 12 anos que eu trabalhei, e principalmente depois como vereador também na administração passada e em outras administrações que eu também o livrei dessas punições que eu relatei. Infelizmente isso ocorreu, né? Então fica aí sei lá, o que passou na cabeça dele, qual o motivo, não sei. Mas eu tive momentos de sobra para me sair do partido do qual eu fui eleito. Aliás, eu não fui eleito pelo partido, eu fui eleito pelo povo. Mas infelizmente a legislação é assim, a legislação é clara, né? Eu, claro, sabia perfeitamente tudo isso, mas eu tinha motivos de sobra. Em ver tantas irregularidades na administração, em ver tantos mandados de segurança impetrados no fórum pela população que procuram pelo centro de saúde, na aquisição de medicamentos. Então tudo isso vai deixando a gente triste, né, de ver tantas irregularidades, tantos acontecimentos e depois as ações de improbidade administrativa, que a gente sabe tem várias no fórum, todas em andamento, com fartas documentações que deixa a gente preocupado, né,
das irregularidades cometidas. Está em andamento aí nos processos, mas pelo andar que a gente está vendo, vai sair pesadas condenações. Então, tudo isso me levou a refletir, tudo isso me levou a juntamente com os amigos, colegas do fórum, as pessoas na rua sempre me perguntando, né, olha onde você está, participando também disso aí. Então, tudo isso foi me deixando assim numa situação difícil, onde eu já pretendia realmente deixar o partido, né? E até porque também, é claro que eu já fui vereador aí 2 legislaturas, já fui funcionário público municipal por 12 anos, já fazem 25 que eu estou no fórum, quase que aposentando, né? Então poderia ficar numa situação aí tranquila, terminar meu mandato aqui como vereador, me aposentar no ano que vem e ficar tranquilo. Mas não é essa o meu desejo, o meu desejo não é esse. O desejo ainda é de ajudar a nossa população de uma maneira diferente, de ajudar os funcionários municipais de uma maneira com que nunca foram ajudados. E não é só o aumento de salário que satisfaz o funcionalismo público. Há outras maneiras que beneficiam os funcionários e que até hoje nenhuma administração se preocupou com isso. E eu já trabalhei com vários prefeitos, já fui funcionário, e todos são iguais, né? Todos. Depois que sentam naquela cadeira, parece que é o rei, que acha que pode, que deve, que é porque eu sou prefeito, eu mando, eu desfaço, faço aquilo que eu quero. E não é assim, né? A população precisa ser valorizada, os funcionários precisam ser valorizados de uma maneira diferente. Tudo isso faz parte de uma administração, porque quando a gente sai para pedir o voto, todos nós somos bem recebidos pela população. Qual casa que a gente não chega e o pessoal pede para a gente entrar, tomar um café, conversar, e aí depois procuram a prefeitura, não são atendidos, não há aquele atendimento que deveria ocorrer realmente em todos os setores da prefeitura, principalmente no centro de saúde, principalmente aqui na prefeitura, onde o pessoal procura mais. E esse atendimento, eu sou funcionário de fora há 25 anos, sempre procurei da melhor maneira possível atender bem as pessoas, atender bem os advogados. E está aqui 2 advogados que sabem perfeitamente disso, o Dr. Adalto, o Dr. Cláudio e tantos outros, porque as pessoas que procuram o fórum, procuram a prefeitura, é porque precisam de alguma coisa. Ninguém vai lá por acaso, principalmente no centro de saúde. Então tudo isso deixa a gente triste da maneira com que as coisas acontecem. Então não pode ser assim. Eu falo sempre lá no fórum da maneira que eu atendo as pessoas, procurando da melhor maneira possível ajudá-los, encaminhar, né, procurar achar meios mais fáceis para agilizar os processos deles. E eu falo com gosto que durante esses 25 anos que eu estou no fórum, eu nunca atendi um cliente do Dr. Adalto. Nunca. Nesses 25 anos, nenhum cliente do Dr. Adalto chegou lá que todavia eu queria ver esse processo. A primeira coisa que eu faço é ver quem que é o advogado. Então isso eu falo com gosto. Por quê? Porque o Adalto se dedica aos seus processos, vai lá todo dia, não deixa perder prazo de maneira alguma, até mesmo antes de sair publicado uma decisão, um despacho, o Adalto já está lá pronto para agilizar. Então isso a gente fica contente, porque é a população que está sendo beneficiada, não é só o advogado, mas sim a população. O Dr. Cláudio, que agora também advogando aqui, a gente sabe também o bom atendimento dele, e a gente lê tudo que o advogado escreve, principalmente nas defesas, nas suas petições iniciais,
a gente está atento, a gente fica orgulhoso de ver que está surtindo efeito, né? Que aquele advogado está se dedicando àquilo, e a gente fica contente porque são as pessoas que estão resolvendo seus problemas através de um profissional que a gente admira e que a gente respeita, né? E tudo isso, eu sempre tive vontade de ser candidato a prefeito. Claro, a gente está aí na política desde os 17 anos, já faz 40 anos que a gente luta por uma política séria, uma política gostosa que a gente quer realmente que aconteça em nossa cidade, né? Então, é claro que para mim ser candidato a prefeito, eu teria que ter um partido em mãos, onde eu tivesse a certeza de que eu seria candidato por ele. Eu não poderia continuar no PSDB e saber que eu ia participar de uma convenção, onde, obviamente, eu teria o meu voto, né? Então, eu não poderia contar com isso. Se é a minha intenção de ajudar as pessoas, de ajudar os funcionários, de uma maneira com que nunca aconteceu, então eu tinha que sair do partido, me filiar em outro partido e ter realmente esse partido em mãos, onde sim, eu teria certeza de que seria candidato a prefeito por Caconde. Eu acho que chega, né, de sempre a gente ver apenas 2 candidatos. E agora, nessa eleição, com certeza, teremos mais candidatos a prefeito. E é claro, eu também estarei aí pedindo voto para a população. Sei que é difícil, não vai ser uma campanha milionária, não vai ser uma campanha rica em propagandas, mas vai ser uma campanha de conscientização junto aos funcionários, junto à população, uma campanha simples, mas com propostas, com objetivo, falando a verdade às pessoas, sem promessas mirabolantes que jamais serão cumpridas, né? E com respeito a todos os adversários, somos apenas adversários políticos, não tem nenhum inimigo, mas será uma campanha simples, será uma campanha com propostas, bem objetiva, como se diz, aquele trabalho de formiguinha que a gente sabe fazer. É claro que saber pedir o voto, conversar com as pessoas, explicar realmente aquilo que a gente pretende, é o que eu vou fazer. Também não vou ter nenhum candidato a vereador juntamente comigo, porque meu pensamento sempre foi esse, de um dia sair de candidato a prefeito, mas de uma maneira diferente também, que nunca houve em Caconde, né? Então, não vou ter nenhum candidato a vereador e também nenhuma coligação partidária, né? O meu compromisso vai ser com o povo, com os funcionários, com a nossa população. Então, não terei esse vínculo que a gente sabe. E, é claro, também vou ter meu candidato a vereador, que vou votar, lógico, não vou deixar de votar no vereador, e até porque também não tenho nada que esconder de ninguém, meu voto é apenas um, mas com respeito a todos os candidatos a vereadores, já tenho meu candidato, que é o João Paulo, né, o diretor da secretaria, já até falei com ele, né, vou trabalhar para ele, sei da capacidade dele, sei das virtudes que ele tem e sei que todos também terão, mas meu voto é apenas um, então eu não posso ficar naquela, eu trabalho para fulano, para ciclano, não, nada disso, né? Meu compromisso é com o vereador, com o candidato João Paulo, e estarei aí juntamente com a nossa população, mostrando que há possibilidade, né? Às vezes muita gente fala, é difícil, né? Eu sei que realmente é difícil, mas nós já tivemos no cenário da nossa política, principalmente na região, candidatos que surpreenderam. Tivemos também governo de São Paulo, onde o candidato Fleury era o último colocado e depois surpreendeu e ganhou a eleição. Então, como eu disse, a minha campanha será realmente limpa, honesta, transparente, mas falando a verdade aos
aos eleitores, não prometendo nada que não poderá ser cumprido de maneira alguma, mas falar a verdade, falar com o coração. É isso que a gente quer passar para todos. E, é claro, a gente torce para que seja uma política tranquila, uma eleição tranquila, longe de maldades, mas a gente sabe que isso pode ocorrer, né? No calor das eleições, muitas coisas acontecem, mas eu não vou fugir da minha meta, não vou fugir da minha idoneidade de maneira alguma, criticar qualquer candidato que seja, de maneira alguma. Estarei pronto, sim, para ajudar a nossa população, que tanto precisa ter bom atendimento, fazer com que as coisas realmente aconteçam em nossa cidade. A gente torce para isso, né? Para que seja uma cidade realmente feliz, né? Em todos os sentidos. E é claro que, se Deus me abençoar de ser eleito prefeito de Caconde, claro que eu vou precisar de todos vocês, né? De toda a nossa sociedade, um grupo de pessoas para ajudar a administrar a cidade. Não pretendo também ter cargos em comissão, a não ser os próprios funcionários municipais, que são eles realmente que conhecem o serviço, sabem realmente o que deve ser feito. É claro que alguns assessores a gente tem que ter, um chefe de gabinete, um assessor jurídico, um assessor de planejamento e controle, mas é o suficiente. O restante, está aí os funcionários, prontos para ser valorizados realmente, né? Coisa que nunca aconteceu também, dar valor aos funcionários municipais, porque são eles realmente que os funcionários sejam realmente valorizados de uma maneira como que nunca foram, e ser reconhecidos como verdadeiros funcionários. Então, esse foi um dos motivos que eu saí do partido. Não tenho mágoa de ninguém, de maneira alguma. Peço também a todos vocês que me desculpem se no decorrer desses anos causei algum desentendimento entre vocês, mas no meu pensamento, de maneira alguma, né? E se algum de vocês entenderam dessa maneira, também tenho a humildade de pedir desculpas a vocês. Eu espero que não tenha ocorrido isso. Então, deixo claro aqui para todos vocês que eu sou, sim, pré-candidato a prefeito nas próximas eleições. Sei que haverá outros candidatos, mas nós também vamos fazer o nosso trabalho, se Deus quiser. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Está concedido. gostaria de falar com o colega Davi que na semana passada a casa estava um pouco mais cheia e, como você faltou por motivos particulares, eu tomei a liberdade de fazer um comentário semelhante a esse que você fez com relação à matéria de jornal. Porque quando estampa lá na primeira página o vereador caçado, dá a impressão que o vereador cometeu alguma arbitrariedade, alguma irregularidade, alguma coisa de fato ilícita, quando na verdade o vereador tinha os motivos, conforme ele transmitiu para nós, mas eu falei que ainda que não tivesse motivo, o máximo que poderia interpretar é que houve um descuido por parte do colega com relação à legislação que vigia na época, mas que jamais uma irregularidade, uma arbitrariedade ou um ato ilícito por parte dele, né? A gente, durante esses 3 anos e meio praticamente que nós estivemos juntos aqui, né, nós somos testemunha do trabalho efetivo que você sempre fez nessa casa, né, lutando em benefício da população geral, mas de uma forma mais especial com relação aos funcionários, né? E a gente lamenta que isso tenha acontecido, torce para que você possa conseguir reverter isso na justiça e que, independente dessa reversão ou não, que em breve você possa novamente estar fazendo parte do meio político
Cacondense, seja através dessa casa, seja do Executivo, a gente torce para que isso aconteça, né? E estou falando isso não é porque está na sua presença, tanto que eu tomei a liberdade de falar no seu nome na semana passada, e sempre que eu posso eu falo, que se toda a repartição pública de Caconde tivesse no atendimento um funcionário chamado Davizinho, com certeza a população de Caconde era mais bem tratada, a população de Caconde com certeza tinha mais benefício. O Davi, durante todo esse tempo que eu frequento o fórum, é um funcionário exemplar, assim como também foi um vereador exemplar. É uma pessoa que atende a todos, sempre disposto a ajudar, né? E com certeza não só eu, mas os advogados de uma forma geral e a população é grata por isso, né? Conhece o teu trabalho e você pode até sair desta casa, mas sai de cabeça erguida, pronto para voltar, pronto para continuar na política, né? E a gente está torcendo para que isso aconteça, tá? Então, boa sorte. Obrigado. Então eu gostaria de deixar aqui algumas palavras ao nobre colega. Eu senti nesse seu discurso como se fosse um jogando a toalha. Eu espero que eu esteja equivocado no meu entendimento do seu discurso. Eu acredito mesmo em cima disso tudo, ainda cabe os recursos e acredito que o nobre colega irá proceder dessa maneira. Quanto à matéria de caçar do vereador, eu também entendo que caçar é uma coisa, perder o mandato é outra coisa. Eu acredito que o titular de um cargo eletivo, ele é caçado quando ele descumpre a lei. No caso da perda de mandato, descumpriu um regulamento partidário. Então eu acho que se quisesse pôr a manchete, poderia ter até posto, o vereador fulano perdeu o mandato, por isso, por aquilo. Mas realmente o termo caçado foi um pouco pesado, eu também entendo de outra maneira, que caçado seria um desrespeito às leis, né? Não às leis partidárias, mas às leis que regem o país. Espero que realmente venha a concorrer novamente em novas eleições, e eu só tenho a desejar sorte, porque a casa e todo o município, toda a política precisa de gente boa e gente honesta, gente com vontade de fazer, principalmente pela sua cidade, e essa vontade sempre despertou no nobre colega. Então eu quero desejar, se não voltar mais, paciência, mas que boa sorte na sua caminhada daqui para frente. Senhor presidente, apenas uma observação. O que aconteceu com o colega Davi foi tão insignificante que poucos dias depois houve a mudança na legislação, permitindo que qualquer vereador fizesse o que ele fez, mudasse de partido. Aliás, inclusive nesta casa nós temos exemplo de vereador que mudou de partido, nessa chamada janela que houve agora em março, né? Então acho até que por ocasião do julgamento, se houvesse bom senso por parte dos desembargadores que julgaram o caso do colega Davi e que ainda poderão julgar o recurso, que deveria, talvez por analogia, aplicar a legislação vigente hoje, porque na verdade ele simplesmente antecipou alguns dias do que iria ocorrer logo em breve. Tanto é que não houve irregularidade, que o próprio Congresso, né, acabou por solucionar, por criar esse dispositivo que permitiu a todos os políticos que fizessem isso. Tanto é que eu entendo que não houve nenhuma arbitrariedade, nenhuma irregularidade, quanto muito um pequeno descuido. Só isso. Senhores vereadores, não público presente, né, eu quero agradecer a todos, agradecer ao colega pelas emendas, pelas indicações, né, de todo mundo. Aproveitar de estar reiterando, né, esse pedido do colega Davi em relação ao Ministério, né, agora você tem um dado, né, onde que vai ser enviado novamente. Sobre o Banco do Brasil, eu tinha anotado aqui, conversado com o Dr. Glaucio, que
queria saber, eu falei por telefone mais cedo, como é que seria faria um ofício, né, à Superintendência do Banco do Brasil, pedindo a informação correta, porque eu acho que é um descaso muito grande com a população. 2 meses parado na agência, sem tirar um extrato bancário, né, mês de imposto de renda, as pessoas têm que se deslocar de outros lugares, né, ou como diz o colega, ou para Divinolândia, ou para Tapiratiba. Eu entendo sim que foi um estrago, mas em outras localidades, em outros bancos, com 4 dias, 5 dias, tudo estava funcionando novamente. O Banco do Brasil fez ontem 2 meses que está parado, né, sem funcionar. Está atendendo o pessoal para a janela, disse que é uma vergonha, é vergonhoso a feira que se faz. Eu nem, assim, meu filho nem para a janela conseguiu pegar o meu extrato que eu precisava, né, da conferência do imposto de renda. Tive que ir de Nolândia buscar, não por isso, que a gente tem um carro e consegue ir mais rápido. Tem tantas pessoas que precisam de pequenas coisas que não conseguem. Então eu acho que é uma falta de consideração com a população. Teve esse incidente, não foi gente daqui que fez isso, e eu acho que os clientes do banco não têm culpa. Então eu acho que a gente tem que ver sim a maneira mais correta, que faça chegar mais rápido, e nós temos uma posição, que a população tem uma posição em relação ao banco, porque se não for funcionar mais, tem que retirar o seu, né, mudar as coisas, abrindo novas contas, outras agências, para não ter esse problema, porque é um descaso muito grande. Senhor presidente, concede uma parte? Sim. Se Vossa Excelência permitir, o colega Sebastião também, eu ia sugerir que esse requerimento do Sebastião, de autoria dele, mas que fosse subscrito por todos os vereadores desta casa, para mostrar que a classe política está atenta aos acontecimentos e não concorda com o que está acontecendo. E realmente é uma humilhação que a população está passando, né? É um descaso por parte da administração do banco, que não trouxe nenhum comunicado à população do que está acontecendo e do que vai acontecer. E deixar bem claro nesse ofício que nós não concordamos com o fechamento da agência. Não concordamos em espécie alguma, porque Caconde é um município que tem milhares de pequenos produtores que dependem do Banco do Brasil. No passado, quando funcionou nesta casa aqui o Banco do Brasil, por falta de força política, o Banco do Brasil foi fechado e agora nós não podemos admitir que isso aconteça. Eu acho que tem que ser bem explícito nesse ofício, né? Cobrar deles uma responsabilidade, falar dessa humilhação que a população está passando, que nós não somos merecedores disso e que nós exigimos deles uma resposta muito rápida que, em hipótese alguma, concordamos com o fechamento desta agência. Né? É só isso, senhor presidente. Eu acho que é muito válido, né? A gente tem que prestar um esclarecimento na população, ter, né, como uma resposta, como objetivo, porque pergunta para ele não sabe o que responder. Então, eu acho que teria que fazer dessa maneira, estudar a melhor maneira a ser feito, né? E já que você vai, se quiser que todos os vereadores assinam, junto assinam, faz no seu nome, com todos os vereadores. Encaminhar, senhor presidente, encaminhar mais uma vez para vários órgãos do Banco do Brasil, para outras autoridades pedindo apoio, se for necessário, para que essa situação fazer uma cópia com o prefeito também, pedindo o apoio dele também. E em relação à vacinação, teve um problema seríssimo por falta de vacina. Mandaram, né? Acho que 1/3 da vacina que era para ser mandada para a cidade, então estava com a campanha feita para vacinar todo mundo direto. Aí teve que reduzir algumas partes para algumas todas. Tem pessoas que foi e não conseguiu vacinar. É o privilégio, né, deles, né, das crianças, né, de 0 a 5, né, e os idosos acima de 60 e os agentes de saúde. Teria, como já comentei com uma colega que está aqui, que trabalha com o hospitalar, que estava reclamando que não conseguiu tomar essa vacina, e acho que o pessoal, sim, da coleta, né, seletiva teria que ter tomar essa vacina também, sim. Eles têm um contato muito expresso com mais coisas, eu acho que eles ficam muito mais a expor. Então, eu acho que teria que rever esse dado para que todos eles fossem vacinados. Até quando eu vou dar uma olhada amanhã para a diretora de saúde, colocando dessa maneira, que eu sei que eu acho que não é mais 10 ou 15 doses de vacina que vai atrasar muito a vacinação das pessoas que têm mais privilégio da vacina, mas que atenda, sim, as pessoas que se dê necessário e se sente, né, necessário tomar essa vacina. Em relação ao colega Davi, a gente fica um pouco doído, entendeu? Com a saída dele, pela formação que tem, pelo trabalho que tem feito, trabalho prestado, né? Ele foi presidente 2 anos, eu aprendi bastante com ele, longe de chegar, né, na passagem dele, ele tinha de
dirigir, sim, de tomar uma postura de exceção, porque eu tenho uma liberdade, um contato mais fácil, mas aprendi muito. E falo a mesma coisa que disse os colegas. Eu acho que foi, né, uma maneira até errada de colocação, eu acho que você fez consciente, porque foi, né, um risco que você estava correndo, então você levou consciente, mas tem o respeito, sim, dessa casa, meu respeito de 100%, né, eu acho que eu aprendi muito, né, com o trabalho de vocês, a gente vai vivendo e aprendendo. Meu primeiro mandato, com dificuldade bastante grande, a gente chega e vai, então a gente tem que só agradecer, né, e pedir que Deus te ilumine o teu caminho, que seja feito, né, o que for melhor, e que você tenha, né, êxito, né, na política, que é um sonho que você tem. Eu acho que a gente tem que lutar pelo sonho que a gente tem e correr atrás do objetivo da gente. Então, não tem nada impossível. Eu acho que tem a vontade, né, e o dever de buscar o que a gente sonha e que almeja. Presidente, o requerimento de ofício ao prefeito com relação aos desvios de função para que a gente possa agilizar a votação do plano de carreira. Ah, tá. Você já anotou, né, João? João fez a anotação também aqui já. E você vai começar a assim, vai ter que dar essa resposta também. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir.